Mais uma vez, a soberana graça de Deus nos deu esta oportunidade. Nós estamos aqui apresentando Fé Perfeita, que é um programa que tem um compromisso de levar a mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus. Quando a gente diz precursora, nós estamos dizendo que antes do aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, como foi a sua primeira vinda, será a sua segunda vinda. Como foi a primeira vinda? A primeira vinda foi marcada por uma mensagem precursora que fora trazida por um precursor, João Batista. Isto está tão claro na Bíblia que antes da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, antes que ele voltasse para arrebatar a sua igreja, então haveria uma mensagem que precursaria a sua segunda vinda e haveria um profeta. Jesus disse: em verdade vos digo, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então, estamos apresentando esta mensagem. Estamos certíssimos que os dias que nós vivemos são os dias em que a Bíblia disse que seriam dias semelhantes aos dias de Sodoma e aos dias de Gomorra. Quando a gente diz dias de Sodoma, nós temos que lembrar que nos dias de Sodoma havia um personagem chamado Abraão, ou Abrão, que estava separado dos hábitos de Sodoma. Os hábitos de Sodoma estão nas ruas das nossas cidades, estão nas nossas universidades, estão nos supermercados, estão dentro das igrejas. É o homossexualismo, o lesbianismo, a sensualidade e a desvalorização da mulher, expondo seus corpos como mercadorias para serem, você tem consciência disto, que tudo que se vai fazer propaganda tem que ter uma carne feminina de shampoo, de desodorante, de pneu de carro, de peça de automóvel tem que ter uma mulher. Porque o problema começa assim no Éden e teria que terminar também assim nos nossos dias. Então, os dias de Sodoma. Mas havia um homem chamado Abraão, que é na Bíblia chamado pai da fé. No programa passado, nós tivemos a participação do pastor Messias, da cidade de Salvador, e hoje nós estamos aqui com o pastor Alberi Bueno, da cidade de Porto Alegre. E no programa anterior, nós falamos, pastor Alberi, sobre o compromisso de Abraão com Melquisedeque e o descaso de Abraão com o rei de Sodoma e com a proposta que lhes fora oferecida. Sim. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o compromisso de Deus com Abraão no capítulo 15. Ok, pastor César. Deus abençoe a todos que estão nos assistindo. Quero dizer que é um prazer a gente estar aqui nesse programa Fé Perfeita. Bom, no livro de Gênesis, no capítulo 15, versículo 1, diz assim o seguinte: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Damasceno, Eliezer. Muito bem. Irmão Alberi, quando Deus diz não temas, é como quando uma mãe diz para um filho: não precisa ficar com medo. Eu vou apagar a luz, mas eu estou com você. Quer dizer que o mundo
pode estar contra um descendente de Abraão, era isso que Deus estava dizendo para Abraão aqui, mas que em meio a toda aquela situação, Deus estaria com ele como o seu escudo. Qual é a sua experiência como cristão da proteção de Deus sobre a vida de uma pessoa com quem Deus tem compromisso? Bom, pastor César, em primeiro lugar, que Deus, quando Ele promete algo, Ele nunca falha. Deus, Ele sempre cumpre as suas promessas. E nós podemos ver aqui, nessa passagem de Abraão, que Deus prometeu que estaria junto com ele. E, de fato, Deus não deixou nem um minuto, nem um segundo. E assim é hoje conosco. Quando Deus faz uma promessa que vai estar conosco todos os dias, nos protegendo, nos guardando, nós podemos descansar, porque Deus nunca falha. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Bom, mas aqui dá para se entender claramente que estes reis estavam contra Abrão e que o mundo estaria contra aqueles que professarem ter o mesmo compromisso e a mesma fé de Abraão. Então, parece-me que seguir as orientações e seguir e ter um compromisso com Deus atrai sobre as pessoas perseguição. Exato. Na passagem anterior, Abrão vence 5 reis, ou seja, e numa minoria. Eram 318 homens que ele juntou. Aparentemente, eles não tinham um grande armamento. E essa é sempre a oportunidade que Deus tem para dar vitória para o seu filho. É quando aparentemente as coisas estão contrárias, é onde Deus pode nos ajudar. Nós não contamos com ajuda natural, mas sim com ajuda divina. Também, se a gente vê, Abrão teve que rejeitar as propostas do inimigo. Ou seja, ele não aceitou as propostas do rei de Sodoma, que, como o senhor falou no programa anterior, o Sodoma representa o mundo, né? E esse rei representa Satanás, que sempre está nos oferecendo várias propostas, mas ele rejeitou e preferiu confiar em Deus, que prometeu que lhe daria um filho, né? No capítulo anterior, você vê Abraão rejeitando a proposta do rei de Sodoma. Do rei de Sodoma. Agora ele vem e pergunta para Deus no verso 2, o que me hás de dar? Quer dizer, você vai sempre entender que o inimigo tem uma oferta, tem algo para dar. As pessoas estão comendo hoje, estão vivendo de algo que o diabo está dando para elas. Por exemplo, o diabo deu a interpretação. Cada sistema teológico existente no mundo hoje, ele é oriundo da mente de Satanás. Sim. Foi dado a eles, não é? As pessoas, a teologia católica, a teologia protestante, presbiteriana, assembleiana, nada de teologia de Deus. Ele sempre vem e oferece alguma coisa que, na verdade, você vê que simplesmente abriu uma porta. Eu conheço o movimento pentecostal desde o seu berço, da sua nascença. Há muitos anos eu conheço como agiu os pentecostais e como estão agindo hoje. Houve uma abertura enorme. Parece que houve uma facilitação. E é uma arapuca. Porque hoje os nossos irmãos assembleanos, os pentecostais antigos, não têm peito, não tem coragem, não tem fé para viver o fundamento do pentecostalismo. Hoje você vê, há uma abertura para o liberalismo, neopentecostalismo, e esses pregadores que vão na televisão apenas visando o dinheiro e não a alma das pessoas, eles não têm coragem, não têm peito para viver as propostas da Bíblia. O que nós realmente precisamos não é de o filho, Abraão aqui está pedindo um filho para Deus porque ele não queria deixar sua herança para o Damasceno Eliezer. Este Damasceno Eliezer, ele tem uma representação dentro da Bíblia que é a figura de um profeta. Exato, de um mensageiro. De um mensageiro. Então você vê que Deus jamais repartiu sua glória com homem nenhum. Sim. Ele tinha este homem aqui, o Eliezer,
um homem de suma confiança de Abraão, mas na hora de dar a herança, não. Aí ele diz assim, não, eu quero que isto aqui se consuma, mas com um meu filho, com alguém. Eu não queria deixar isso aí, e Deus jamais vai deixar. Olha, Deus não se submete a um programa de A, B ou C. Não, fulano de tal é um líder religioso. Esse líder religioso está de acordo com a Bíblia? O que ele prega está de acordo com a Bíblia? Se não está, Deus não tem compromisso com ele. O compromisso de Deus é com aquele que está em sua palavra. E mesmo assim, aquele que está em sua palavra não tem, de maneira nenhuma, ingerência, porque hoje nós estamos vendo, pastor Alberi, são líderes que querem se assenhorar da herança de Deus. Eles manipulam a fé do povo, eles manipulam as pessoas, eles oferecem uma porta larga e tudo isto nós sabemos que a descendência de Abraão, aquele que segue a fé de Abraão, sabe perfeitamente que o nosso compromisso será e sempre foi com o filho da promessa. E Abraão estava aqui dizendo, será que vou deixar para o Eliezer? Será que é do pastor da igreja maior, da igreja menor, do padre, do papa? Ou é de um compromisso com o filho prometido que tem a representação de Jesus Cristo? Veja, pastor César, que o rei de Sodoma, ele disse para Abrão que ele desse as almas das pessoas. E ele lhe daria riqueza. E se a gente não tiver discernimento, muitas vezes o rei de Sodoma, que é o diabo hoje, está oferecendo uma proposta para você e você está achando que é Deus que está lhe abençoando. Mas Abraão teve discernimento e rejeitou, porque ele tinha se encontrado com Melquisedeque, que é o sumo sacerdote, né? O Deus Altíssimo. Uma coisa, as pessoas hoje, pastor, elas pensam que estão recebendo bênção e acham que são de Deus. Mas, na verdade, essas bênçãos elas estão comprometidas com a palavra de Deus. Elas se comprometem. Ou seja, para ser abençoado, eles têm que fazer uma série de coisas que não está de acordo com a palavra de Deus. E os líderes estão oferecendo essas propostas, tirando as pessoas da palavra de Deus, como o rei de Sodoma fez essa proposta para Abraão. Mas Abraão rejeitou. E outra, Deus não vai dar a sua promessa para um pastor, para uma igreja. A promessa é para os filhos de Deus. Mas quem é que são os filhos? São aqueles que obedecem à palavra de Deus. Nós estamos vendo aí que as pessoas são muito supersticiosas. Você vê que elas são tendenciosas a crer em qualquer bobagem que aparece, mas elas têm uma dificuldade imensa em crer na Bíblia. Por exemplo, o pregador vai lá e diz, põe aí um copo de água em cima da sua televisão, eu vou orar pela sua água. Isso eles acreditam. Olha, eu vou fazer o seguinte, a campanha da água que veio do Rio Jordão. Pega um pouquinho de água suja do Jordão e joga dentro da água das pessoas, elas estão crendo. Olha, traga o azeite que eu vou ungir e vai dar certo na sua vida. Depois, daqui um pouquinho, vem um outro e diz, olha, tem um pedaço de pano que eu vou botar aqui e vocês vêm tocar nesse pano aqui e isso vai funcionar e vai resolver a sua vida. Estou cansado de ver isso na televisão. Outros dizem, se você, olha, ofertar e fizer um sacrifício aqui, Deus vai aumentar suas finanças. Tudo isto é meio de enganar as pessoas. Abraão teve um discernimento. Será que essas pessoas que estão nos assistindo e que assistem esses programas já não deveriam virar as costas? Porque eu costumo dizer, irmão Alberi, que estes pregadores que vêm fazendo este tipo de malabarismo, sabe? Porque a finalidade é roubar o povo. Roubar o quê? Roubar o povo de ser abençoado, do direito de ser abençoado verdadeiramente com a salvação e com a vinda, o preparar-se para a vinda do Senhor. Então, essas pessoas que vêm neste espírito, na verdade, você pode olhar que esses pastores que estão aí neste ministério, que estão na frente do povo aí com bênçãos e propostas e coisas, na verdade, você pode agir que são macumbeiros. Eu digo isto com consciência do que estou dizendo.
é o mesmo espírito de um pai de santo, do espiritismo, da macumba, do candomblé. Eles vão lá e dizem, olha, fulano fez uma macumba para você lá no candomblé. E disse, aí eles vão lá, eu quero que o senhor venha aqui desmanchar o que é a macumba que foi feita. Então, eles dizem para as pessoas que estão assim, você está com a sua vida macumbada, amarrada, vem aqui na sessão do descarrego que eu vou desemacumbar você. É um outro macumbeiro. Até mesmo a expressão sessão do descarrego, né? É macumbeiro, quer dizer, é um fazendo e outro desmanchando, e você vê que é tudo um ciclo. É um ciclo vicioso que o diabo criou e as pessoas vivem de superstição, sabe? De coisas dessa natureza, mas quando você chama o povo para crer na Bíblia, de ter a fé de Abraão, de virar as costas para o mundo, de dizer não para Satanás e de confiar que Deus tem um filho prometido, o povo nem pensa em arrebatamento, porque o filho da promessa aqui aponta para Cristo. Sim, sim. E este mensageiro aqui é aquele que vai preparar uma noiva para esse filho. Assim como João Batista foi o precursor da primeira vinda, esse mensageiro é o precursor da segunda vinda que nos leva para a palavra de Deus. Mas, pastor César, por exemplo, hoje se vê, como o senhor diz, alguém oferecendo, coloca um copo d'água em cima da televisão e você vai ser abençoado. Onde está isso na Bíblia? Essa é a pergunta que tem que se fazer para quem está assistindo. Quando você ver um pregador pedindo dinheiro, falando sobre o copo d'água, sobre o ramo, sobre essas coisas, você deve examinar para ver se isso está na Bíblia. Porque Abrão tinha um compromisso com o Deus Altíssimo. E por isso ele recebe o filho da promessa que vocês vão ver lá na frente. E se nós tivermos o compromisso com Deus, o filho da promessa vai vir. Olha, esses homens que estão aí com essa religião moderna hoje, os neopentecostais, é uma mistura, pastor Alberi, de catolicismo, de espiritismo. Uma mistura e uma disputa, né? E protestantismo. Então você tem uma parte eles pegam a Bíblia, outra parte eles foram buscar no candomblé, porque você pode ir na igreja deles, eles vão lá, vão expulsar demônio, daqui um pouquinho, eles botam a mão na cabeça do endemoniado, é seu nome, aí diz o nome de uma entidade que o candomblé nomeou, que você nunca encontra na Bíblia. Sim. Então, você vai vendo a mistura. Eles vão desmanchar o feitiço que o outro fez. Você vê que é tudo uma panela só. E catolicismo, por que não foi do catolicismo que surgiu a água benta? É. Então aí tem uma água ungida aí que você vai ver que vai juntando tudo. Mas de Bíblia, eu quero falar aqui, nós estamos aqui falando de Bíblia, de fé de Abraão, daqueles que estão esperando o filho prometido, daqueles que são semente, sabe? Daqueles que são semente. Então, nós vamos na sequência aqui vendo que Deus veio e disse, olha, o teu herdeiro não é Abraão, não é o Damasceno, mesmo sendo um homem enviado de Deus, porque os verdadeiros homens enviados de Deus sabem que eles não têm direito de manipular o povo. E eles não são donos do povo, eles são servos. Exato. Eles servem a herança de Deus, não são senhores, que a gente está vendo hoje o que está acontecendo no mundo chamado cristão. Mas aí Deus disse para ele, este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair será o seu herdeiro. Então o levou fora. Parece que Deus está nos chamando fora. É hora de entrar, na sua opinião, de entrar e se filiar a um sistema denominacional ou sair? É uma hora de sair. Para o senhor ver, pastor César, que Deus sempre está buscando uma separação. Quando Deus tirou Abrão de Ur dos Caldeus, ele disse, sai do meio da tua parentela. E na verdade, Abrão levou seu pai, depois levou seu sobrinho Ló, e lá na frente encontra problemas. Então, Deus está tratando conosco hoje de uma forma individual. Deus trata com o indivíduo e precisa se separar de tudo isso que se chama religião e credo e ter um compromisso com a palavra de Deus. Por
que será que Deus, a Bíblia diz no verso 5, então o levou fora? Será que se a gente não parar e sair fora destas coisas, parece que a gente não tem uma visão clara? Porque Não se pode você ver está essa- lá dentro, você está envolvido naquele espírito. O senhor falou algo que eu gostaria de citar aí. Eles expulsam o demônio. Ou seja, o demônio sai do corpo. Jesus diz, mas naquela igreja que vocês estão falando, o demônio saiu. Ele saiu do corpo, mas foi para a alma. Né? Só deu a volta e voltou não para outro houve lugar. uma libertação total, porque o que traz uma libertação é a palavra de Deus. E o que Deus está dizendo aqui, que levou fora. Então, para você enxergar e ver, você tem que sair daquele sistema e analisar a palavra como ela é. Então, levou fora e disse, olhe agora para os céus. Interessante que há duas oportunidades que Deus faz isso com Abraão. Uma, ele mandou olhar para as estrelas, e outra, ele disse que a sua descendência seria como a areia da praia do mar. Sim. Parece que Deus claramente mostra que há aqueles que são filhos de Abraão, aqueles que são astros celestes, aqueles que estão de cima e aqueles que dizem, né, e são até descendentes de Abraão, porque a gente não pode negar que o Ismael é descendente de também Abraão, era, né? e os 5 filhos de Setura também, de Quetura também, são descendentes de Abraão. Agora você vê que nenhum deles herda. Aqui nós estamos falando de herança. Sim. O que E descender. há uma diferença de ser descendente e herdar a promessa. Sim. Então saíram. Então você tem aqui um cristianismo carnal, aqueles que são da terra, mas há um daqueles que são por cima. Interessante que Deus pede para Abraão olhar para cima. É. O cristão olha para cima. Olha para os céus. Olha para os céus e a sua promessa vem de cima. E muitos estão contentes, pastor César, só com as bênçãos terreais. Sendo abençoado aqui, e não significa, disse o profeta, que muitas vezes a pessoa está sendo abençoada financeiramente, mas espiritualmente não está bem. Para a gente saber se nós estamos bem espiritualmente, nós temos que fazer uma análise com a palavra de Deus. Quer dizer que um homem pode ser abençoado financeiramente e ter sua alma indo para o inferno. Exato. Isso é o que está mais claro, né? Sim. Isso é uma coisa clara. E há uma grande Agora, confusão nisso, porque eles dizem bem assim, veja, pastor, eu estou sendo abençoado, eu troquei meu carro, meu apartamento, mas a sua alma está vazia. Mas o que disse Jesus? Um homem pode ganhar o mundo todo e perder a alma. Veja que a Bíblia sempre tem a resposta certa, né? Perder a alma, perder a salvação, por quê? Porque ganhou alguma coisa material. Então, o verso 6 diz, e ele creu no Senhor e isto lhe foi imputado por justiça. Qual é a mensagem que você deixaria, pastor Alberi, para os nossos telespectadores sobre crer? Crer. Pastor César, Abrão é um tipo da noiva desse tempo final, que saiu fora, se separou e creu. O que nós precisamos nesses últimos dias aqui na face da terra não é crer no bispo, não é crer numa igreja, não é crer num sistema. Tudo isso vai passar. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus e fazer como o exemplo. Aquilo lá foi sombra. Abrão é o nosso exemplo. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Então, tudo o que te apresentarem, por melhor que seja aparentemente, você precisa ir para as Escrituras e analisar. E se tiver na palavra de Deus, você creia. Porque diz, e creu ele no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Por exemplo, há algum crente na Bíblia que creu que Deus fosse 3 pessoas? Que eu conheço até hoje, não. Então, quem crê assim está crendo fora da Bíblia. Com certeza. Isso é uma personificação. Agora, outra coisa. O senhor conhece na Bíblia alguém que foi batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo? Nenhuma pessoa. Até hoje eu li a Bíblia, estudei e analisei, e até hoje eu não encontrei. Veja, que Então, isso as pessoas não estão crendo na Bíblia. Aqui já diz. Estão crendo na igreja, na tradição. Estão crendo num pastor, estão crendo na igreja, num sistema, menos na Bíblia. Porque quando você crê na Bíblia, você fica com o que está escrito na Bíblia. Ele creu no Senhor. O Senhor
Nós sabemos que o Senhor é a palavra que se fez carne. Plenitude Muito da bem. palavra. Então, me diga uma coisa. O senhor conhece, tem como uma pessoa crer em uma mulher pregadora? Não, porque a Bíblia nunca chamou uma mulher para pregar a palavra. Então, por mais que ela possa ter um bom desempenho, mas Deus não chamou. O eu creio na Bíblia ou creio naquela pessoa que colocou uma mulher pregar. Então, crer nestas coisas não é crer no Senhor, é crer na igreja. Exato. É crer num sistema feito por homem, e isto não é imputado por fé, nem por justiça. Sim. Isto é injustiça, inclusive, né? Veja o quadro que nós estamos relatando. Abraão tinha a oportunidade de crer no rei de Sodoma ou crer em Melquisedeque, no Senhor. A história é a mesma, o personagem é você hoje. Ou você tem a oportunidade de crer na sua igreja, naquele pastor que te tira fora da Bíblia, ou crer no Senhor. O verso 7 disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para herdá-la. Pastor Alberi, aqui nós temos 1 minuto para terminar o programa só. Me diga uma coisa, este tirar Abrão de Ur não é o mesmo quadro que Deus quer fazer com esta pessoa que está nos assistindo agora, tirá-lo desta terra e dos hábitos desta terra? Deus quer tirar você não somente dessa terra, desse companheirismo que você está, mas também desse sistema religioso que está fora da palavra. Nesses últimos tempos, Deus está te chamando como chamou Abraão. Para quê? Para que você saia de uma igreja e vá para outra igreja? Não, não é nada disso. Para que você saia desse sistema, saia do mundo, saia desse companheirismo fora da palavra e venha para a palavra, venha ter um compromisso com o Senhor, assim como Abraão teve. Então agora só nos resta orar por você, para que você tome a decisão de rejeitar tudo que está fora da Bíblia para crer no Senhor. Vamos orar juntos? Pai, Sim, meu Deus. nós apresentamos a vida, a família, a alma desta pessoa que está agora do outro lado nos assistindo, Sim. que, sendo desafiada, possa agora mesmo reagir positivamente, dizendo, Amém. eu sou descendente de Abraão. Amém. E rejeitar e sair fora dos hábitos da sociedade e da religião para crer em Ti e crer em Tua palavra. Sim, sim. Eu peço isto e que as bênçãos da Tua palavra, como cura, libertação, Amém. salvação, solução de problemas, possa acompanhar a vida dessas pessoas. Em nome de Teu Filho Jesus nós oramos. Amém. Obrigado por nos acompanhar em mais este programa e não poderíamos deixar de deixar os contatos aqui para que você nos escreva, solicite DVDs, CDs e literaturas gratuitamente. Você pode mandar um e-mail para feperfeita@gmail.com ou nos telefonar para 3222-7360 ou 83-3222-4171. Escreva também a sua correspondência solicitando para a Caixa Postal 3045, João Pessoa, Paraíba. O Senhor Jesus te abençoe e até lá. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia.